Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus em nosso favor. E para darmos início nesta programação, nós teremos um momento de oração, falando com o Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador. E nós convidamos a todos os nossos amados irmãos que já estão conectados conosco para orarmos juntos. E quem vos cumprimenta e vos convida para orar é o pastor José Aparecido da Silva. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Damos graças ao Senhor pela vida, pelas bênçãos, pela paz, por tudo que o Senhor tem nos concedido. E também pedimos a misericórdia do Senhor para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, aqueles irmãos e irmãs que porventura estejam enfermos, que recebam também a bênção do Senhor, que o Senhor seja misericordioso com cada um de nós, ó Pai. Nós pedimos o perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, e também pedimos a inspiração divina para
realizarmos mais este trabalho para a tua honra e tua bendita glória, e em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai de misericórdia, pedimos tudo isto e te agradecemos humildemente, agora e para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, queridos. A escritura que nós vamos ler está na segunda carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 1. E nós vamos ler a partir do versículo 16. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, se vocês vão acompanhar, nós traremos então as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Esta programação é publicada aqui pelo portal da Mensagem Revelada, de segunda a sábado, e também é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. Nós temos os grupos e qualquer irmão que desejar ser participante de um dos grupos, é só entrar em contato conosco e nós adicionaremos com muito prazer, com muito carinho. Nosso contato está na descrição do vídeo, não é? E também, amados, nós gostaríamos de pedir a todos vocês, se vocês amam este programa, se gostam, se amam a mensagem que aqui é pregada, os hinos e tudo, então não se esqueça de se inscrever no portal aqui neste canal e também não se esqueça de clicar no gostei quando você estiver assistindo o vídeo, porque dessa forma o algoritmo do YouTube vai impulsionando e vai fazendo com que mais pessoas sejam também alcançadas pela bênção de Deus através desta programação, assim como todos nós já fomos alcançados também. E ainda em tempo lembramos que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nossos cultos são realizados ali todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados, também no horário das 18h30. E todos vocês são bem-vindos. Se você reside próximo a um desses dois endereços, então venha estar conosco, venha adorar conosco. Certamente a tua presença nos trará grande alegria e será uma bênção para nós. E com certeza também você será grandemente abençoado. E dito todas estas coisas, então agora, aproveitando o nosso tempo, nós vamos aqui para a leitura bíblica, conforme nós já anunciamos. 2 Pedro, capítulo 1, começando no versículo 16. Leiamos então. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela d'alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura
é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém, amém, Senhor Jesus. E agora, queridos, nós vamos ouvir então um belíssimo louvor para a glória de Deus e para a nossa felicidade, para o nosso enlevo espiritual. O nome do hino que nós vamos ouvir é Raiz de Jessé. E esse hino é cantado por uma dupla de irmãos, que é José e Daniel, uma dupla muito antiga. Eu me recordo que eles gravaram esse disco naquele tempo do vinil ainda, né? Dos LPs, gravaram há mais ou menos quase uns 60 anos aproximadamente. E aquilo foi muito bom, a gente tinha as nossas vitrolas, nossas chamadas sonatas, né? Então a gente ouvia esses belos louvores. E agora nós vamos matar saudades, ouvirmos então Raiz de Jessé, e depois que fizermos isto, tivermos ouvido, então nós voltaremos para darmos continuidade ao nosso trabalho, a nosso estudo da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Ouçamos então e meditemos. Quem crê em nossa pregação e a quem se revelou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo, uma raiz em uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, o meu Senhor, o nosso Salvador. Como renovo, uma raiz em uma terra seca, sem formosura, sem aparência, sem igual. Olhávamos, mas nenhuma beleza havia nele que podia nos agradar. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dor e que sabe o que é padecer. É comum de quem os homens cobrem o rosto, era desprezado que não queríamos obedecer. Certamente ele tomou as nossas enfermidades, as nossas dores ele tomou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido assim, transpassado ele foi por nossa iniquidade, remoído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz
Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha se desviava pelo caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, ele tomou sozinho. Ele foi oprimido e humilhado, mas não houve da sua boca algum clamor. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca, por juiz opressor foi arrebatado. De sua linhagem quem dela cogitou, da terra dos viventes foi cortado. Por causa da transgressão do seu povo, foi ferido, designaram a sepultura. Com os perversos como rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça alguma. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor Deus, nosso Pai, receba esse louvor para a sua bendita honra e sua bendita glória. E agora, queridos, nós estamos aqui com a mensagem Quem dizeis ser este? Parados aqui no parágrafo 82. Então nós vamos dar prosseguimento daqui em diante e nós gostaríamos que os irmãos pusessem toda a vossa atenção para não perder aquilo que nós temos que aprender no nosso dia a dia através da palavra de Deus. Então, parágrafo 82. A propósito, vocês sabiam que a palavra de Deus nunca veio a um teólogo? Encontre nas Escrituras onde ela alguma vez veio. A palavra não vem a teólogos de modo algum. Mas, vejam vocês, se a palavra fosse manifestada hoje, a palavra para o nosso dia, ela seria do gosto da palavra de Deus, não do gosto da ideia de alguém. Deus tomaria a sua palavra que ele prometeu para este dia e a ungiria e ela aconteceria. É só isso. Não há maneira de evitar que ela aconteça. Ela acontecerá de qualquer maneira. Não importa o que a igreja diga e o que o resto deles creia, Deus o fará de qualquer maneira. Haverá somente muito poucos que alguma vez saberão acerca disto. Isso mesmo, somente muito poucos, sempre foi desta maneira. Bom, nós já lemos isso, com certeza qualquer irmão já tenha lido isso também, que o caminho que leva à vida é estreito, né? Ele é apertado, e a porta é estreita.
Agora, o que leva para a perdição, tanto o caminho é largo, como a porta também é larga, né? Então, é sempre assim, quando Deus manda a sua palavra, é um caminho estreito. E o Senhor Jesus Cristo ainda complementou e disse: e poucos são os que a encontram, a verdadeira palavra, né? Continuando, vejam, com sua própria interpretação, eles não podiam fazer nada mais, porque eles se estribavam no que a igreja lhes tinha dito. Mas ele viria, ele sempre vem. Então, e o fez. Então, melhor dizendo, ele o faria todas as vezes que viesse. E tudo o que ele fez, isso será do gosto da palavra. De modo que não podemos depositar confiança no que outras pessoas dizem. Há somente uma coisa em que você pode depositar confiança, e isso é a palavra. E a palavra é Deus. E a palavra ungida faz o Messias. A palavra ungida da hora, quão formoso! Eles falharam em ver isso. A palavra, o correto. Eles tinham a palavra, está sempre correta, mas a interpretação dela estava errada. Porque Bíblia, você sabe, Bíblia todo mundo tem, né? Todas as pessoas religiosas têm a sua Bíblia como regra de sua fé, mas a maioria das coisas que as pessoas não entendem da Bíblia, então eles colocam as suas próprias interpretações naquilo. E aí vão, às vezes até mesmo pelo ensinamento de um doutor em divindade, ou um teólogo, alguma pessoa assim, dessa maneira, e você vai passar a continuar acreditando naquela pessoa, e você não teve a revelação direta de Deus sobre o que aquilo estava dizendo para você, aquilo que está na palavra. Gostaria de saber se essa grande coisa, esse concílio ecumênico que temos no mundo hoje, o concílio mundial de igrejas, tomando forma juntos para fazer que todos sejamos um. Gostaria de saber se eles compreendem que é exatamente o que as Escrituras dizem que eles fariam, mas eles pensam que é a coisa mais maravilhosa do mundo, que todos nós podemos dar as mãos e ser um. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo orou e disse: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Mas não era um com qualquer denominação, com qualquer teologia, não era isso, era um aqueles que são revelados da bendita palavra de Deus, que esses sejam um. Disseram: Jesus orou que fôssemos um. Isso é verdade, mas não esse tipo de um. Ele disse: sede um como eu e o Pai somos um. Sim, veja, esse tipo de um. Então, como será isso? A palavra, e nós seríamos a palavra ungida. Essa é a unidade de Deus. Então, não somente o profeta, ele disse em trechos, em programações anteriores aqui, ele disse que cada profeta foi um Messias ungido, né? Ali de Deus. E agora ele está dizendo aqui que cada um de nós que estamos nessa unidade com Deus e sua palavra, então cada um de nós somos uma pessoa ungida. Essa é a unidade de Deus. Vejam,
a unidade de Deus é a palavra ungida em você. Então você é ungido não é porque você é alguma coisa estranha, diferente, é porque a palavra de Deus está em você. Você crê nela. É por isso que você representa a palavra ungida, porque a palavra sem uma língua e uma boca, ela não fala. Não é certo? Você tem a Bíblia e você diz, isto é a palavra de Deus, mas é a palavra escrita, mas para sair o som e de repetir aquilo que está escrito, é preciso, naturalmente, não é óbvio, que se tenha uma boca e uma língua para proclamar aquilo que está escrito ali, que é a palavra. E essa pessoa pode ser você. Essa pessoa pode ser eu. Então Deus está usando a tua boca, a tua língua, a minha boca, a minha língua, para então proclamar a palavra. Então a palavra foi falada através de lábios humanos novamente. Eu acredito que não é tão difícil para as pessoas conseguirem assimilar isto, compreenderem isso. E pouco a pouco, se você continuar ouvindo, hoje, amanhã, depois de amanhã e sempre, você vai chegar na sua conclusão exata, que é desta maneira. Então, é a palavra ungida em você. Está vendo? E então você se torna um filho, aqui está entre parênteses, um Messias da era. Agora, constatamos que as pessoas são bem parecidas, não mudam. Estas pessoas estavam divididas em 3 grupos e daremos uma olhada nisso por alguns minutos agora. Sei que vou me atrasar um pouco, se para vocês não tiver problema. Sou tão lento e eu simplesmente, eu não sei, eu não entro e anoto as escrituras e pequenas notas. E então eu chego ali e o Espírito Santo lança a mão de mim e eu vou para simplesmente, parece que não há fim nisto. Isso simplesmente continua. Mas agora ao nosso texto. Eles estavam divididos lá em 3 diferentes grupos com 3 diferentes opiniões. Alguns deles criam nele, alguns deles o odiavam e alguns deles não sabiam o que fazer. Então esses eram 3 grupos. Um grupo cria nele, o outro grupo o odiava e o outro grupo não sabia o que fazer, né? Estão vendo? E é exatamente desta maneira que o temos. Eu preguei, creio que foi nessa igreja uma vez, crentes, vírgula, crentes manufaturados, vírgula, e incrédulos. Então aqui estão as 3 classes: crentes verdadeiros, crentes manufaturados e crentes incrédulos, que vão na igreja também, mas são crentes incrédulos. Esses 3 no grupo, nós temos isso em todo lugar. Isso são 3 no grupo também. Vendo que esta situação das pessoas sempre tem existido. Podemos ir lá para o passado e provar que essa é a situação do homem sempre. Eles têm sempre estado nesse tipo de condição. Estão vendo que sempre tem sido assim? Então isso nos deixa predispostos a crer que Deus projetou as pessoas para serem desse jeito. Ora, Ele fará seu inimigo louvá-lo. Se Deus quiser, Ele faz com que o inimigo dele o louve.
porque ele é o dominador de todas as coisas. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 8, disse: ó homem tolo, pode o barro dizer ao oleiro, por que me fazes assim, né? Quer dizer, será que o barro podia dizer, o vaso lá, que foi um barro, depois se tornou um vaso, uma moringa de barro, não sei se ainda existe, né? Quando nós éramos garotos, tinha aquelas moringas que nós levávamos para a lavoura, para trabalhar, porque ela sendo de barro, ela não deixava a água esquentar muito lá debaixo do pé de café ou em alguma árvore lá em algum lugar. Então, existiam vasos de flores, essas talhas assim chamadas, não talha de suspender peso não, esses filtros d'água que se colocavam em cima da mesa, em cima da pia, né? E nós chamávamos de talha. Enchia de água ali e ela se mantinha fresquinha, né? Agora, podia a talha de água que ficava em cima da pia dizer: Senhor, Criador, aquele que o fez, não é? Eu não queria ser uma talha, eu queria ser um vaso de flores, de plantar flores. Poderia isso acontecer? É claro que não, não é? O oleiro, aquele que fez aquilo, tem o direito de fazer do jeito que ele quiser, porque o barro não é nada. O barro é uma matéria inanimada, que não tem voz, não tem pensamento, não tem nada. E São Paulo comparou as pessoas com esse tipo de coisa, né? Então, pode o vaso dizer para o oleiro: por que o Senhor me fez assim? Né? Não tem ele poder para fazer um vaso para honra e outro para desonra? Disse São Paulo. O oleiro não tem poder para fazer um vaso de honra e um vaso de desonra? Então, às vezes, alguém pode não entender predestinação, pode não entender eleição e, às vezes, podem ficar confusos com essas coisas. Mas é assim, Deus faz o vaso de honra e faz o vaso para desonra. Foi Deus que fez dessa maneira. E se ele não tivesse feito a noite, quer dizer, se não existisse a noite, você nunca apreciaria a luz do sol. Se tudo o que tivesse havido fosse a luz do sol, você não saberia como apreciá-la. A gente não iria saber valorizar a luz do sol, porque ele sempre existiu, nunca mudou, não existia escuridão, então não teria muito como valorizar a luz do sol, não é? Se não tivesse havido enfermidade, você nunca saberia como apreciar a boa saúde. E se não houvesse más pessoas, nenhuma má mulher, uma boa mulher não seria honrada, porque ninguém a honraria, porque parecia ser a coisa natural mesmo do mundo inteiro. Mas quando tem a mulher que não é uma boa mulher, não é honesta, não tem um bom caráter, então aí se honra aquela que é ao contrário, que é uma boa mulher, de caráter, honesta. Estamos entendendo? Muito bem, está vendo? Honra não pertenceria a ela, porque é simplesmente tudo desse modo. É simplesmente uma coisa comum, mas é a lei do contraste. Então tem a noite, tem o dia, tem o frio, tem o calor, e assim são as leis do contraste, né? Tem a pessoa boa, a pessoa má, tem o crente verdadeiro, tem o crente que não é verdadeiro, e assim por diante. Deus faz isto desse modo, um para ser tão desonroso, para mostrar o honroso,
um para ser tão errado, e isto mostra, se não fosse, essa seria a coisa certa. Não pode haver um dólar falso sem que haja um dólar verdadeiro. Você já tinha meditado nisso, né? Que não poderia haver um dólar falso em lugar nenhum do mundo se não existisse um verdadeiro. Só que o verdadeiro vem primeiro, né? O verdadeiro é o original. Aí depois vem os falsários e fazem o dólar falso. Então, quando você pega os dois, você vai ter alguma forma de observar que um não é o verdadeiro, mesmo que seja parecido, mas não é o verdadeiro. Então é por que você notou que um não é o verdadeiro? Porque você conhece o verdadeiro. Amém? Bendito seja Deus. Continuemos aqui então. E então o falso se tivesse sido feito um falso para começar, então o que aconteceria se primeiro Deus tivesse feito o falso? Ou se primeiro o dólar falso fosse feito primeiro? Ou então uma nota, nós temos aqui no Brasil a maior nota de dinheiro, a cédula, não é? Que nós temos é R$200. Que tal se a primeira nota de R$200 que existisse fosse a falsa? Aí o que aconteceria? Ela não seria falsa, ela seria a original, não é? Mas então, quando tem a original, a segunda, que não é a mesma coisa, então a segunda é a falsa. Não é difícil de entender. É claro que às vezes alguém pode até pensar, mas esse pastor pensa que nós somos crianças e quer nos ensinar como se estivesse ensinando crianças do primário. Mas quem sabe seja necessário mesmo que assim se faça. Ensinar como se fôssemos crianças do primário. Porque se nós não fôssemos, nós teríamos acertado o nosso caminho com toda facilidade. E por que muitos não conseguem, né? Encontrar o seu caminho verdadeiro, o evangelho verdadeiro? Um certo dia alguém me perguntou, num dos comentários, não é, do nosso programa, alguém me perguntou como identificar uma seita. E eu não estava com muito tempo, porque o nosso tempo é muito escasso, mas eu só citei a escritura de Atos dos Apóstolos, capítulo 24 e versículo 14, que São Paulo estava falando e com aquela autoridade, e ele disse: eu gostaria de confessar-te que no caminho que eles chamam seita, eu sirvo ao Deus dos nossos pais, crendo na lei e nos profetas. Então por que os judeus tinham tanta raiva de São Paulo assim? Não era a mesma coisa que eles criam na lei e nos profetas, né? Então, o que é que traz então a heresia? A heresia é a falta da revelação da verdade, que traz então a seita. É a falta da revelação da verdade que traz a seita religiosa, que aparece ser a verdadeira, mas é uma seita, não é? Continuando mais um pouquinho só para nós já logo pararmos aqui. Então ele seria o verdadeiro, o dólar, não é? Se não tivesse o verdadeiro e fosse feito o falso primeiro, então o falso seria o verdadeiro. Mas ele é uma cópia. Não pode haver pecado sem que haja justiça. Se não existisse justiça, então pecado não seria pecado, porque não tinha a contradição, não tinha o contraste daquilo, né? E a coisa certa é: pecado é a perversão da justiça. Eu não sei se ele vai dizer aqui, mas vamos adiantar, né? O que é uma mentira? É um assunto falado de uma forma errada. Aí ele fica sendo uma mentira. Então a mentira é a perversão da verdade.
é a verdade dita de uma forma errada. É a mentira. Aceita é a mesma coisa. É a verdade dita de uma forma errada. Se aquele irmão estiver ouvindo, pode ajudá-lo também, não é? E é a perversão da justiça. Em outras palavras, uma verdade é uma verdade. Uma mentira não pode ser uma mentira sem que haja uma verdade primeiro. Então a verdade tem que vir primeiro. Depois pode surgir as imitações, que são as mentiras, as falsificações e assim por diante, não é? Para o que viria essa mentira? Para perverter aquela verdade a uma mentira. Assim, todo pecado não é nada senão justiça pervertida. Portanto, há um sistema no mundo. Aleluia. Eu preciso parar aqui porque o horário, o cronômetro aqui não fala nada e ele vai embora e de repente quando a gente vê já passou da hora, não é? Então nós vamos parar por aqui agora e nós vamos ter o nosso momento de oração agora, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção que é a oração da fé agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Salvador, nós agora nos colocamos perante a tua bendita presença e nós aqui, Senhor, como ministros do Evangelho, nós colocamos as pessoas enfermas, necessitadas diante do Senhor. Seja qual for a enfermidade que cada um esteja sentindo, seja qual for a necessidade que aquela pessoa ou alguém esteja tendo, Senhor, que o Senhor seja misericordioso, sempre citando a palavra do Senhor Jesus Cristo que disse: tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós pedimos as bênçãos do Senhor, a cura divina, a solução de todos os problemas, que o Senhor possa dar vitória a cada um dos teus filhos, aqueles que estão precisando de emprego, que precisa de paz no lar, ganhar sustento para a sua família, para os filhinhos e tudo. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a misericórdia em favor de cada um. Essas peças de roupa que estão aí, esses lenços que estão espalhados por todas as partes, que o Senhor desça ali então com a unção do Espírito Santo, com a unção da cura divina, derrama a bênção, unja essas peças de roupa, unja esses lenços, Senhor, porque ao tocarem nos corpos, os corpos sejam abençoados, curados, libertados no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos e amados irmãos. Nós chegamos ao final da nossa apresentação de hoje e somos muito gratos a Deus pela companhia de todos vocês e, se Deus nos permitir, nós estaremos juntos em nosso próximo programa. Fiquem todos com Deus e que Ele, o Senhor, fique com cada um de nós também. Deus abençoe a todos e paz do Senhor a todos nós. Amém. Amém.